All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva, available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Valeu, meus amores, muito obrigado, foi excelente. Legal. Pô, hoje foi muito bom, mano, hoje foi muito bom, a qualidade do papo tava perfeita, a qualidade do áudio tava perfeita, tudo fluiu. Foi lindo, foi bom mesmo, mano. Acho que é o Russani que... Vacilo. Pô, Russani, hoje foi bom, cara. Eu tô achando que você que atrapalha. Entrou agora de trivela, Jair, é gol! Sejam bem-vindos. Esse é E Ninguém Cala, o BotaCast do Botafogo. Botafoguenses de todo mundo, univos! Está começando mais um BotaCast. Bem, após um breve ato aí, hoje a gente volta quente para falar de um assunto muito importante que está em pauta aí, né? No momento que gravamos o podcast, nós temos no Brasil mais de 1 milhão de pessoas infectadas pelo Covid-19. Isso as diagnosticadas, né? Mas o número de mortes eles já passam de 53 mil. Isso é muito mais do que a capacidade no total do Newton Santos, que é 46 mil e alguns trocados aí. Então o que a gente tem é mais de um Newton Santos de pessoas mortas. E dentro desse parâmetro, né, a gente tem coisas perturbadoras. A primeira é que, dentro dessa pandemia, mais de um mês nós não vemos nenhuma ação efetiva da parte de saúde, ao menos para conter um pouco essa pandemia, né? E a segunda é uma forçação de barra, vamos dizer assim, para a volta do futebol. E aí a gente começa a se questionar, o que se tornou o futebol diante desse cenário? Futebol sem torcida é futebol? A paixão ela está acima da vida? E aí, para debater um pouco sobre esse assunto, deixar um pouco a nossa opinião, nós temos hoje aqui Rafa. Fala aí com a gente um pouco, Rafa, beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Rafa na área. Vamos falar aí um pouco mais sério hoje sobre futebol em tempos de Covid, novo normal, novo futebol sem público, certo e errado, quem a história vai perdoar, quem a história vai crucificar. Vamos ver o que sai aí. Boa, Rafa. Joãozinho, fala aí um pouco com a gente. Fala, galera. É exatamente isso, não é o momento ideal, não é o momento mais bonito pra gente falar sobre futebol, né? Mas como tem gente querendo voltar a entrar num campo pra disputar uma partida em meio a tudo isso, a gente tem que se posicionar, assim como o meu Botafogo, nosso Botafogo fez de forma maravilhosa. Por enquanto, pelo menos, né? Vamos ver como é que fica esse posicionamento e vamos debater um pouquinho sobre todas as coisas que estão rolando nessa situação. Valeu! Boa, Joãozinho. E eu, Léo Maurício, aqui para complementar essa bancada. Vamos começar então, galera. Vamos começar pelo Rafa. Rafa, o que você está achando de toda essa história, de toda essa forçação de barra para voltar ao futebol? Você acha que isso tem a ver com o quê? Vamos lá. Eu acho que para início de conversa, todos aqui, pelo menos aqui nesse podcast, todos concordamos que não é momento para se voltar a jogar futebol no Brasil, né? É só observar como esse movimento está sendo feito no resto do mundo, né? Na Europa, onde a doença começou muito mais cedo do que no Brasil, os campeonatos foram interrompidos e a volta foi feita depois de bastante tempo, depois de uma redução da curva de contágio, depois de um controle maior da pandemia.
E aí sim começou-se a debater a volta do futebol e criou-se protocolos de segurança para que o futebol voltasse sem público. E a diferença entre a volta do futebol na Espanha, por exemplo, e a volta do futebol carioca foi coisa de 2 semanas, se eu não me engano. Tá muito errado isso, sabe? Fazer a coisa desse jeito é não pensar na segurança dos jogadores e de todos os profissionais que envolvem o futebol, porque a gente pensa muito nos jogadores, né? Nos 11 de cada lado. Só que o futebol é muito mais que isso, né, cara? Você tem comissão técnica, você tem roupeiro, você tem cozinheiro, você tem toda a estrutura de treinamento do dia a dia do clube. Isso, acho que num cenário nacional, a diferença entre as estruturas dos clubes ela é muito grande, né? Então você ter a certeza, a garantia de que aquele ambiente está pronto para jogar, praticar o futebol profissionalmente, você garantir isso no cenário nacional é muito difícil. Então eu acho que não é o momento e eu acho que está sendo feito da forma errada também. E etc. Eu acho que tinha que esperar. A gente não definiu ainda nem quando vai começar o Campeonato Brasileiro, por que voltar ao Carioca? Como disse o Casagrande, qual a pressa? Por que a pressa? Né? Enfim. Sim, início é por aí. Sim, Joãozinho, mesma bola para você, o Rafa levantou, pronto para cortar. Rafa levantou perfeitamente, assina embaixo, e ele levantou com a frase do Casagrande, por que a pressa? E parece que é óbvio por que a pressa, porque virou uma politicagem. E aí, quem sou eu para falar, olha, no política e futebol não se misturam, pelo contrário. Eu gosto até, indico aqui para vocês um poema que eu escutei não tem muito tempo, que é de uma polonesa, que se chama Somos Filhos da Época e a Época é Política. Tudo é política. Futebol vai ter política, quando a gente sai na rua, a gente está desenvolvendo alguma ação política. O poema fala muito bem. Não dá para você se... Até o fato de você não querer falar em política, não querer se meter em política, é um ato político. Mas o que estão fazendo por trás dessa situação de pandemia, dessa situação de calamidade, e o que querem fazer com o futebol, essa volta absurda, é exatamente uma politicagem barata que está atrelada a alguns fatores que eu não quero começar a citar aqui, porque eu acho que a gente está em um podcast do Botafogo. Então a gente pode pelo menos ressaltar que o nosso time, ele não está do lado dessa politicagem barata e vil, né? Uma politicagem, um lado mal até, porque não é só burrice, não é só oportunismo para fazer dinheiro. É muito mais, é uma situação de que você não tá nem aí pra botar a vida das pessoas em risco, você não tá nem aí pra querer passar uma imagem que não condiz com a realidade, que é de botar 22 pessoas dentro de um gramado, mais 12 num banco, mais X de comissão, sem torcida, o que eu acho que a gente tem que comentar daqui a pouco, que é uma outra bizarrice. E realmente, é ato político sujo, mais do que a média dos atos políticos que a gente vê por aí, e é algo reconfortante, né? Num momento tão difícil, a gente vê que a diretoria, que eu não vou ficar também defendendo, porque eu acho que a diretoria do Botafogo também não precisa que eu passe pano, que fique defendendo por algo que seria óbvio, que não tá de acordo com essa corrente. A gente ainda não sabe talvez os motivos que tem mais pra frente, porque eu acho que é um debate bom para esse podcast, mas assina embaixo com o Rafa. Acho que também Léo vai compartilhar um pouquinho. Já passa a bola agora para ele falar um pouco. Então, eu concordo, assim, assino embaixo com o que o Rafa falou. Acho que não é o momento. Mas eu também assino muita coisa embaixo que você falou, João. E para aquela galera que acha que política, religião e futebol não se debate, desculpa. Aqui a gente debate tudo. Então... E é engraçado como a gente pode fazer um link, né, dessas situações que ocorrem, esse disparate entre os clubes, né, a visão dos clubes e uma visão total de uma sociedade brasileira, né? Porque, na verdade, nós temos hoje
o clube mais rico do país, tentando forçar uma volta. Um outro clube grande, né, que tem uma história tão bonita, mas ultimamente que não tem condizido muito com que as pessoas, com que os torcedores, né, com que os dirigentes, que o clube realmente representa, tem tido posturas completamente antipopulares. Mas a gente pode fazer um link muito rápido, né, de como esses clubes funcionam, de como a mentalidade desses clubes funcionam e como é a mentalidade de uma sociedade brasileira, né? Onde nós temos uma elite que já está praticamente livre do Covid, e hoje nós sabemos por dados do Ministério da Saúde, quando não tentam esconder, de que quem morre hoje é pobre. Então eu acho que essa postura do Botafogo de não querer jogar, de tentar falar que não é o momento, eu acho que além de uma postura que para mim é básica, e eu acho que o Botafogo não faz mais do que sua obrigação, e além disso tenho críticas a fazer sobre a postura atual deles, eu acho que isso é um respeito com a família, né? A gente vai falar mais à frente sobre essa questão do futebol sem torcida, mas assim, eu acho também que o Botafogo, se fosse realmente uma postura, vamos dizer assim, do clube, uma postura firme do clube, eles também não teriam aceitado essa última decisão, né? E eles já receberam o apoio da torcida, dizendo que não entrem, ou também WO, a gente não se importa. Mas aí eu também começo a questionar sobre a coerência dessa postura. Vocês acham que essa postura ele deveria ter sido mantida? Vocês acham que tudo bem o Botafogo agora aceitar essa decisão do STJD? Cara, eu acho assim, eu acho que é muito complicado, porque assim, como a gente está falando aqui desde o início, né, tudo envolve política. E a gente não sabe termos contratuais, até que ponto o Botafogo é obrigado a entrar em campo, até que ponto o Botafogo é obrigado a voltar a partir de um momento que for decidido que vai se voltar. Mas eu acho assim, de certa forma foi votada essa volta, né? E a maioria dos clubes escolheram voltar. Erradamente, na minha opinião, mas dentro de uma democracia, a maioria escolheu, ok, vamos voltar. Mas é coerente que seja um tempo necessário para isso. Conversando, assim, é importante, a gente está falando, evitando falar de A ou B, né? Mas é importante falar, né? A gente tem hoje no futebol carioca uma divisão, de um lado, Flamengo e Vasco a favor da volta, encabeçando a volta puxada pelo Flamengo e o Vasco indo de apoio, e Fluminense e Botafogo com a posição de ser contra a volta. Eu converso muito com amigos torcedores de outros times e tenho conversado muito com flamenguistas a respeito disso. E muitos deles não ficam confortáveis com esse papel de vilão que o Flamengo está sendo recebendo, né, esse papel de vilão por capitanear essa volta prematura e alegam, poxa, mas o motivo do Botafogo e do Fluminense não é em relação à saúde, eles querem fechar o mês por causa de salário. Bicho, eu não sei de fato qual é a motivação do Botafogo ou do Fluminense para não voltar agora esse mês e voltar no mês que vem. Mas eu acho que, independentemente de ser por causa de salário ou por ser simplesmente por uma questão de posicionamento, a postura de ser contra essa volta ela é correta. Então, assim como as motivações do Flamengo para capitanear uma volta prematura ao futebol não são muito claras, oficialmente não são muito claras, as do Botafogo e do Fluminense para não voltarem também não são. Mas, no final das contas, ali no papel, Botafogo e Fluminense estão tomando a postura, no meu ver, mais correta do que Flamengo e Vasco. Que negócio, não sei os motivos se são certos,
mas a escolha é certa. Eu até usei uma comparação conversando com um amigo meu flamenguista, tipo, cara, você tá fazendo algo errado, mas tá acertando. É tipo um gol, o cara vai cruzar uma bola, o cara errou o cruzamento, você xinga. Agora, se o cara errou o cruzamento e fez o gol, você não vai criticar que o cara errou o cruzamento, você vai comemorar o gol, entendeu? Então eu acho que Posso tentar ser detetivão aqui, Rafa? Diga lá. Vou levantar algumas coisas que eu fiquei pensando para justificar isso. Não vou botar muito em ordem, mas uma delas é a SA, né? A questão do Botafogo SA. Pode já ter um bocado de investidor ou interesse internacional, etc., que está alinhado com o pensamento mundial, né? Que afinal de contas o Brasil virou pária. O Brasil virou tipo aquele meme que tem as pessoas olhando com cara esquisita e a imagem... Sim, a pessoa entrando, né? de alguém entrando na... É isso. O Brasil tá bizarro. A gente é liderado por um bando de gente bizarra, para não falar outras características Adjetivos, né? Muito marcantes, negativos. E primeiro de tudo, eu acho que o SA vai ter muita gente de fora também. Afinal de contas, o Brasil não tem tanta tradição em investimento em grupos de futebol, então vai vir muita coisa lá de fora. Um ponto é esse. Pode ter a ver com esse alinhamento com essa galera. Outro ponto interessante... As pessoas que já estão dentro do Botafogo, na estrutura, não só na pirâmide da estrutura ali. A gente tem o Autuori, que é um cara... Eu não vou falar ele como técnico, porque não precisa, né? Mas é uma pessoa que me parece ser muito sensata no meio do futebol, que eu fiquei trabalhando por um ano e meio. Ele parece bem acima da média, né, nas questões progressistas, na questão de debate, na questão também de se expressar. Ele é nitidamente um cara bem diferenciado, né? Assim. Isso, é um cara que passou muito tempo da carreira dele fora, tipo no Japão. Então, o lado Sim, brasileiro dele... e a quebra dos contratos da maioria das coisas dele é tudo sobre isso, né? Exato. A pessoa fala, o Autuori não sei o quê, mas ele, né, ao menos é o que parece, se ele vê alguma parada errada, ele fala, isso não é pra mim... continuem o trabalho de vocês aí, eu tô metendo o pé. E o que eu acho extremamente correto, né? Totalmente, ele bate... Se ele fizer isso ao Botafogo, se ele fizer isso no Botafogo, ele falou, vocês estão tomando um tipo de postura que não condiz com a postura correta e eu tô metendo o pé, eu vou estar do lado do Autuori e falar assim, ele tá correto. E tem que ser feito isso mesmo, sabe? Sem dúvida alguma. E por último, eu vou fechar aqui com uma coisa que é até mais óbvia e mais chocante, que é o fator Honda. É só um cara, jogou um jogo. Cara, o Honda foi uma das jogadas de marketing. Ele é o maior influenciador ligado ao Botafogo depois de Felipe Neto e Adnei e Rodrigo Maia. Mas tudo bem. De quem tá dentro... Mas de quem tá dentro do Botafogo e que tá no universo totalmente de botafoguenses, o Honda é atualmente o nosso embaixador, cara. Você vai ver, ele tem 1 milhão de seguidores em, sei lá, Twitter, mais 1 milhão e tanto de gente no Instagram. O cara é um puta influenciador que tá jogando bola, pelo menos parece que vai jogar no primeiro jogo, rendeu. E que ele tá totalmente, se você acompanhar os posicionamentos dele, perplexo com o que rola de absurdo no Brasil. Com essa mania de brasileiro tá na rua, de mania de querer voltar ao futebol. Você vê que ele tenta interagir como uma pessoa que, tipo, caralho, onde eu fui amarrar meu burro. E o Botafogo não pode. Eu imagino o que se passa na cabeça dele. Um cara que vem do Japão, com a cultura toda certinha, sabe? Um povo educado. Vem parar aqui no Brasil e dar de cara com isso, cara. Imagina o maluco chega do Japão e dá de cara com o Mário Frias, ministro da Cultura. Cultura não tem mais ministério, né? Secretaria da Cultura. Pois é, entendeu? É tipo isso, mano. Mas assim, uma coisa que eu tenho percebido também é como os discursos políticos e ideológicos, eles estão sempre alinhados dentro da postura, né? Por exemplo, nós temos o presidente de Vasco e Flamengo completamente aliados ao bolsonarismo, né? E o bolsonarismo, ele quer acabar com essa quarentena, como se a gente já não tivesse pessoas mortas o suficiente, como se tudo já não tivesse dado errado o suficiente. Então, é preciso haver um trabalho
também dentro dos clubes, e aí é por isso que eu falo que os clubes eles precisam se portar como as instituições sérias, porque eles influenciam pessoas, sabe? Quando o Botafogo, ao menos no papel, e isso foi muito importante que o Rafa frisou, ao menos no papel, Botafogo e Fluminense estão do lado certo da história, isso a gente pode afirmar sem nenhum tipo de pedância, sem nenhum tipo de estar errado. Estão do lado certo da história. É isso, cara, assim, a história não vai contar que, poxa, eles foram contra porque eles não queriam pagar o mês de junho integral. Não, cara, a história vai contar que no momento em que se decidiu de forma errada voltar ao futebol, 2 clubes se levantaram contra esse movimento, e esses clubes foram Fluminense e Botafogo. Isso é perfeito. Pode falar, João. Eu só queria fazer um comentário rápido aqui, porque você citou o Vasco. O Eurico Miranda, meu irmão, ele deve estar se revirando, onde quer que ele esteja agora, com essa posição, desculpem se os vascaínos escutariam isso aqui, essa posição de putinha que o Vasco tá fazendo. O Vasco tá parecendo a putinha do Bolsonaro e do Flamengo. Eu vejo ali o Vasco como um chihuahua dentro de uma bolsa de um casal formado entre Bolsonaro e Landindim. E agora eu só chamo ele de Landindim. O cara é um palhaço. Eu imagino isso do Vasco, tá ridículo. E não é um time que não só pela história, mas como posicionamento de confrontar muitas vezes que teve ultimamente por trás de uma figura muito duvidosa, do Eurico. O Vasco tá se fazendo de não sei, se você for pesquisar agora, você não encontra nem o posicionamento deles, eles estão de putinha. Mas eu digo que né? O Vasco é grande pra caramba. E aí o que mais me incomoda, e aí vai ficar muito, e a história é uma loucura, né? Vai ficar muito difícil os ditos populares, o Vasco com certeza é um clube popular, o outro eu já não sei, né? Porque quando a gente fabrica coisas, eu não sei se isso realmente é do povo. Vai ser muito difícil eles falarem sobre ser clube do povo mais tarde. Que povo é esse? Os que vocês incentivaram a sair de casa? Então, hoje o Vasco e o Flamengo, eu quero dar crédito aos dois, os dois estão se portando como um propagador do anti-quarentena. É isso que está se tornando, né? O comportamento do brasileiro em relação à pandemia, né, de uma forma geral, cara, o brasileiro cansou da quarentena. É isso, sabe? Assim, ele não esperou, a vacina não chegou, o tratamento não chegou, o nego não tá nem aí, cara. O nego vai pra rua, o nego vai pra praia, sabe? Eu precisei sair outro dia aqui de carro, de máscara, tudo direitinho. Cara, a rua tá cheia, as pessoas estão vivendo. Uma coisa que eu sempre falo... sem máscara. Eu passei uma coisa que eu falo aqui é que eu tô... cheio, sabe? Calçadão cheio, sabe? Gente correndo, gente caminhando, gente na praia. O brasileiro cansou, sabe? É aquele negócio... O brasileiro com lei tem um pouco isso, tem a lei que pega e tem a lei que não pega. É a lei que me manda, como falou aquele jovem rapaz agredido. Pois entendeu? Obrigado por essa lembrança, João. A quarentena pegou enquanto estava sendo legal postar nas redes sociais que estava em quarentena, enquanto estava legal postar hashtag de fica em casa, sabe? Depois, cara, o povo cansou e aí, vamos pra rua, vamos... Uma coisa que eu falo aqui é que eu tô há 3 meses em quarentena esperando as pessoas entrarem em quarentena. É por aí. É isso. Já saíram. E a gente também tem que pensar, assim, aí, beleza. Porque tem que voltar ao futebol, não sei o quê, pipipi, popopó, beleza. Aí volta o futebol. Aí o João tocou num ponto importante e o Rafa também. Mas vai voltar futebol. Mas o jogador de futebol o quê? Ele é uma pessoa também. E dentro do futebol não são só 22 pessoas em campo. Tem todo um staff por trás, tem segurança, pipipi, popopó. Mas aí, outra coisa. Aí tem tudo isso e não tem a principal coisa, que é torcida. Será que hoje o futebol... Hoje não, né? Há um processo de mercantilização do futebol como um simples produto do espetáculo. Caralho, hein? Porra, ô Léo, eu vou ser mais direto aqui. Vocês acham, vocês dois aqui, talvez mais gente,
que a torcida, ela tem sido tratada como o fator mais importante do futebol nos últimos, sei lá, 20 anos? Não, por conta da mercantilização do espetáculo. É isso. Então é o futebol isso se tornou mesmo. um espetáculo, O futebol é um produto. mas televisionado. Mas é um produto, não um produto que a gente vai consumir, que valoriza as relações de torcida, clube, identificação. Hoje em dia, ó eu entrando no ato fora de novo. Desde muito tempo, né, se a gente for falar de história, a gente pega lá desde das ações contra os hooligans, aquele jogo histórico lá da Inglaterra, que morreu gente pra caralho. Enfim, o futebol ele se tornou um produto da televisão. Então, será que essa quarentena e essa volta de jogos sem torcida vem para reafirmar isso? Será que essa volta quer dizer assim, o futebol funciona sem torcida? Então, eu tenho um ponto de vista em relação a isso. A torcida ela faz parte do produto. Ela não é só o público alvo do produto. Ela também é parte do produto. Então, um estádio cheio, ele faz bem para o espetáculo e qualifica o produto. Mas há muito tempo o futebol deixou de ser um produto só para a torcida. A televisão transmite, hoje em dia você tem net, você tem merchandising, você tem patrocínio, você tem uma série de fatores. Então você parar o futebol é parar realmente uma máquina muito grande. Dinheiro, uma máquina de dinheiro, de negócio. E no momento que a gente vive atualmente, a gente está passando por uma transição que está gerando um novo normal. O tal do novo normal que a gente não sabe ainda como vai ser. E aí cabe às pessoas que pensam futebol a adequar o futebol a esse novo normal. Só que para isso é necessário tempo, para isso é necessário estudo, para isso é necessário trabalho, e não dá para fazer as coisas correndo. Na Europa, os campeonatos voltaram depois de um certo tempo e com alguns cuidados. Não sei se ainda da forma ideal, não sei se da melhor forma, mas não foi uma coisa feita na correria. O futebol envolve muita gente. E o futebol na Europa é diferente do futebol no Brasil. Quando você tem um campeonato espanhol, os clubes da primeira divisão do campeonato espanhol, eles têm um nível de estrutura legal, sabe? Que dá para você cuidar melhor dos atletas e da comissão. No Brasil, você tem alguns clubes que têm essa estrutura e tem a grande maioria que não tem, sabe? Você imagina um campeonato alagoano voltando ao futebol. Imagina o campeonato do Pará, entendeu? Sabe? Não, a estrutura é diferente, com todo respeito aos clubes desses campeonatos, mas sim, é diferente. E o Brasil é muito grande, né, cara? Então tem muito diverso. Ô, Rafa, não precisa ir muito longe, não, cara. A gente tá falando aqui do Campeonato Carioca, pô. Pois é, exatamente. Então, vai lá no Bangu, vai lá no Madureira, ver se coisa... Parece que o Bangu já não tem mais nenhum torcedor profissional, né? São todos amadores. Torcedor ou jogador? Jogador, perdão. Jogadores profissionais é tudo amador, não é? Isso eu não sei como é que tá. Falaram que tinha uma fake news rolando com relação a isso. Eu acho que não deram esse mole. Mas... a respeito do Macaé, se eu não me engano. Foi algum clube. Eu posso estar errando o clube, tá? Se eu estiver errando, perdão. Rolou uma fake news disso. Isso eu tenho certeza. Eu vi de fontes de jornalistas que tratam de Botafogo, que são pessoas bem sérias, assim, não sei. Mas aí que tá, talvez seja questões contratuais que não significa exatamente ser amador, mas talvez com vínculos mais... Pode ser. Entendeu? A questão é a seguinte, essa bola aí que Rafa levantou é interessante, de estrutura. Cara, a gente não precisa comparar com um paraense. A gente tá falando do Campeonato Carioca. A realidade é que o campeonato no Brasil que quer voltar é o Carioca. Isso é ainda mais bizarro, porque segundo as notícias aqui, o próprio Brasileirão... Pra quem não fala que não é nada, né?
Pra quem fala que carioca não vale nada. O carioca não vale nada pra quem perde e vale pra caramba pra quem ganha, sempre. É impressionante. A verdade é essa. Mas é bizarro. É bizarro isso tudo, porque o próprio brasileiro, né, o campeonato, ele tá com uma previsão pra agosto. Exatamente. Ou seja, vai voltar o Carioca agora e vai ser só o Carioca, porque não vai ter mais nenhum outro campeonato nessa terra linda aqui nossa, que vai voltar a rolar a bola. E aí a gente fica pensando, mas pô, isso é um ato político pra agradar, isso é pra ganhar dinheiro. O Carioca tá falido, o Rio de Janeiro, né? O povo carioca tá falido, o Rio de Janeiro tá falido, e o seu campeonato, infelizmente, também tá falido. Eu amo o campeonato carioca. Eu acho que ele não poderia acabar. Mas do jeito que as coisas se desenvolvem, ele tem que acabar, como diria o meu amigo Fred. Então, olha só, e aí, com o que você falou, aí eu vou voltar lá no início, que eu falei sobre a postura do Botafogo. Dentro disso, eu também acho que o Campeonato Carioca tem que acabar. E aí, sobre essas questões contratuais e tudo mais, que aí tem razão, mas assim, o que sobreviveria? O que ia acabar primeiro? A Ferdi ou o Botafogo? E o Fluminense? A Ferdi. Então pronto, assim. Então, cabe a gente também pensar e questionar essas paradas, assim, pô, né, poderia ter sido um pouco mais rígido esse posicionamento aí, de tipo, vou tomar um WO, beleza, não vou entrar, tomo um WO. Mas eu acho isso legal, eu acho isso lindo, mas eu não sei em termos legais. Tem muito mais coisa envolvida. É aquela máquina do futebol que o Rafa falou. Não creio que haja nenhum tipo de contrato que penalize um time mais do que ele já é penalizado por não comparecer ao jogo, que é tomar de 3-0. Então, cara, eu acho que tem sim. Tem sim. Tem não vai ser televisionado. Não, tem multa, tem eliminação, rebaixamento. Pode que seja rebaixado. Eu acho que seria super válido, sabe o quê, por exemplo? Em campo, vai lá e fica parado, meu irmão. Se tomar 80-0, cara, foda-se. Vai entrar na história, a maior goleada do mundo foi o Botafogo que tomou. Pô, mas quais eram as circunstâncias desse jogo? Era eu acho que também pode. Foda-se, entendeu? Foda-se. Deixa rolar. Se posiciona dessa forma. E você falando sobre a torcida ser um produto também, né, desse produto televisionado já, eu fui assistir a Bundesliga, né, eu tenho gostado muito de assistir os jogos do Mönchengladbach, eu já até falei sobre eles acho que no último podcast, sobre um dia eu ainda vou falar o nome desse time, aí a gente pode conversar. Borussia Mönchengladbach. Eles são bem fodinhas, assim, estão bem maneiras, assim, se reestruturar. Eu fui assistir um jogo e, cara, eu tava assistindo um jogo profissional, mas eu tava sentindo que era uma pelada do Aterro, só que com uma qualidade técnica, sacou? De profissional, assim. Mas um eco. Eu falei, cara, futebol não são só 11 campos. Eu acho que o futebol, antes de tudo, é o torcedor. Para mim, não existe futebol sem a torcida. Entrar em campo sem a torcida estar lá, nem que sejam 2 ou 3, 4, 5, 6 pessoas, ou 260 pessoas, como o Flamengo já colocou em jogo. Mas, mano, tem gente batendo tambor lá com a bandeira, e é isso que faz o futebol ficar vivo. Se não for isso, é a flamenguização do futebol, sabe? Em que tá lá, é só um produto, as pessoas gostam, consomem, e acabou. Não tem um vínculo. Esse ponto de vista do futebol como produto... mas... Não, assim, eu acho que o Flamengo é só uma página disso, sabe? De querer voltar agora. O Flamengo tem nitidamente interesses políticos e faz essa troca com o governo, entendeu? O Flamengo pressiona pela volta... E desculpa, gente, a cachorra deu uma latida aqui, eu vou liberar ela aqui. O Flamengo pressiona pela volta do Carioca para que o futebol volte e o circo seja remontado. O circo distrai o povo e o governo, em troca, aprova MP, aprova patrocínio e
e o Flamengo fica feliz com essa. E o governo fica feliz com essa. Então, é por aí. Sabe, é uma troca de interesses. Eu acho que é por aí e a gente ainda encaixa um Vasco nesse meio. É bem isso. Sim, é sempre importante lembrar que o Vasco também está nessa, né? E além disso, a gente também tem que lembrar que tem muito dirigente pensando só no seu clubinho pequenininho, que não tá nem aí, e eu ainda creio que esses ainda sejam mais danosos. Porque, assim, um presidente do Flamengo querer voltar, que tem uma estrutura, ou um presidente do Vasco querer voltar, que mesmo tendo 30% do seu plantel contaminado, quer voltar, mas ainda tem uma estrutura. Mas, cara, imagina um cara lá do Boa Vista, que esses dias eu vi um vídeo do cara falando que não tinha comida dentro do centro de treinamento. Os malucos comendo arroz, feijão. Não é só isso, cara. É o seguinte... Quentinha, assim, que os caras pagaram do dinheiro dele. E aí você vê esses presidentes ao lado desses dois clubes, em muitas aspas, populares, e expondo jogadores, familiares, os filhos dos jogadores, os funcionários. É uma parada assim que assusta, assim, se a gente for aprofundar, indo para essa direção, assusta muito mais ainda. Mas aí, eu não sei se o Rafa ia falar disso, mas eu vou só correr. Eu, como publicitário, assim, a área de trabalho que eu sigo é muito relacionada à pesquisa dentro da área de marca e etc. E aí, o que tem rolado é que, cara, tá rolando muita quebra por causa de uma crise financeira em tudo que é área. Seja de universidade, seja de padaria, seja de sei lá o quê. Time de futebol, essa crise vai vir pra fuder. E é isso, cara. O time pequeno que já tava fudido aqui no Rio, no Pará, em sei lá quais cantos, ele vai tomar uma pancada fuderosa. E aqui no Brasil a gente tinha uma cultura, né? Eu falo tinha porque eu não sei onde ela vai parar depois dessa crise. Por mais que tentem resgatar, vai ser muito difícil. A gente tinha essa cultura de times pequenos com muita tradição ainda, que em outros países como a Europa, que cultua o futebol com a mesma paixão que a gente, isso foi diminuindo. Esses times se tornaram peças de museu praticamente, né? É difícil, não tem estadual em outros lugares, são times amadores. Talvez a tendência seja o amadorismo ou até o fechamento de porta de time, que vai virar só piscina e quadra para alugar e churrasqueira, infelizmente. É um processo que já está acontecendo já, né? Não, eu nem ia falar isso, não. Eu ia falar em relação à estrutura mesmo de clube e segurança, né? Não adianta também o clube ter uma baita estrutura para os profissionais, então que, se você tem um funcionário, sei lá, um roupeiro ou um cozinheiro, que vai e volta de ônibus da casa para o trabalho dele, esse cara tem a possibilidade de se contaminar e contaminar as pessoas lá dentro. Então, por mais que os jogadores se isolem, por mais que os jogadores se desloquem do centro de treinamento de carro, voltem para casa de carro, você tem lá dentro gente que precisa de transporte público e que está em contato também. Então, é muito complicado você ter um controle total desse ambiente. E fazer essa volta, nesse momento, não é o certo. Mas olha só, mas também o Botafogo tá fazendo uma ação que vai ficar. Eu gostei dessa camisa, é bom, e pega uma outra pauta, apesar da gente não estar falando aqui, é outra pauta crucial sobre as vidas negras importam. Também parece que nesse jogo agora de domingo, hoje que a gente fala é dia 25 de junho, parece que vai ser um bom protesto, né? Parece que vai ser... Eu tô gostando dessa nova postura do Botafogo, para onde ele tá se encaminhando, sabe? Do Botafogo que tem um discurso progressista, ao menos progressista, humanitário. Eu acho que isso volta também lá para o que o João falou, né? Sobre os olhares internacionais sobre o clube, como essa postura está muito alinhado com os discursos mais progressistas pela Europa, pelos clubes europeus, e eu estou achando bem legal. Vocês chegaram a ver? Vocês gostaram? Eu acho muito importante, eu acho legal, eu fico orgulhoso desse tipo de movimento por parte do Botafogo e lamento demais a realidade que a gente vive, em que esse tipo de protesto é necessário. Você
em pleno 2020, ainda está precisando falar sobre racismo e ainda ter gente questionando isso, ainda ter gente dizendo que é mimimi, ainda ter gente dizendo que todas as vidas importam, gente que não entendeu ainda a questão. Eu acho legal, acho muito importante o Botafogo estar nesse caminho e eu espero que continue, espero que não seja uma fase. Eu também espero que não seja uma fase. Que, Rafa? Não só... Eu espero que isso se torne, de fato, a alma do clube mesmo. Sim, eu também. Tomara. Fala, Joãozinho. Eu não só acho muito legal, como eu gostaria de comprar uma camisa dessa se fosse disponibilizada. Acho que o Botafogo pode fazer até mais, né? Pode abraçar a causa muito mais do que a fala por trás da causa. E manda esse dinheiro para tantos movimentos de movimentos negros aqui no Brasil que precisam ser financiados, né? Já que vidas negras importam. E é impressionante que em 2020 as pessoas precisem falar isso, como o Rafa falou, né? E é engraçado que assim, não é um debate quero ganhar mais ou quero ganhar menos, é tipo, eu quero viver, mano, não atire em mim. Assim, é tão bizarro isso que eu acho essencial que se fale isso a todo momento que a gente tem oportunidade, seja dentro de um podcast, seja dentro das nossas casas, seja no trabalho, que a gente precisa muito tocar nesse assunto o tempo todo, assim, e falar que esse assunto é sério e que precisa ser debatido o tempo todo. Então fica aqui meu parabéns ao Botafogo, essa nova postura dele sobre essas questões. Eu acho que isso está sendo incrível. Mas assim, o que vocês aguardam depois dessa odisseia que estamos passando, né, em termos de posicionamento? O que vocês acham que seria um caminho legal para o Botafogo seguir? Você diz em relação à postura do Botafogo de uma forma geral ou em relação ao futuro do futebol na pós-pandemia? Não, eu acho que o Botafogo em relação a geral, se tratando de pandemia e se tratando de outros assuntos que sejam de interesses públicos, né? Eu acho que, como eu falei, eu acho que isso é importante que se torne de fato a alma do Botafogo. Se posicionar cada vez mais a favor de causas corretas, a favor de causas importantes. Acho que isso é algo que é grande, é da grandeza, é necessário e é da grandeza do clube que passa esse tipo de posicionamento. Em relação a pós-pandemia, né? Normal, cara, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para se descobrir. Eu não vejo o mundo voltando ao que era antes. O novo normal vai ser uma realidade e o futebol vai precisar se adaptar a isso. A questão que levantou sobre a importância da torcida, eu acho que num momento inicial você não ter torcida e ter o futebol é algo que eu não vejo problema. Eu acho que o futebol, a torcida é importante e é parte do espetáculo, mas o futebol consegue recomeçar a vida num primeiro momento sem a torcida. Talvez seja até bom, né, para ver o quanto que a gente estava deixando de lado esse aspecto tão importante no esporte, né? Vou sentir a falta por tanto tempo de forma tão universal, talvez desperte isso em muita gente, muita gente importante, muita gente que vai tomar decisão daqui em diante. Pois eu sinto falta de ver o Botafogo jogando, por mais que o Botafogo me irrite, eu sinto falta dessa irritação, eu sinto falta do sofrimento, eu sinto falta até daqueles gols levados aos 46 do segundo tempo, por exemplo, entendeu? Então, voltar ao futebol, bom, é importante e o torcedor quer isso, mas não da forma como está sendo feito. E aos poucos, com protocolo de segurança, com a evolução de tratamento, com vacina, a tendência é que se crie uma nova realidade e o futebol se enquadre nisso. Mas eu acho que isso é coisa
para daqui a um tempo, não para agora. Pode crer. Eu vou jogar essa mesma bola pro João, mas depois pra gente fechar, eu vou fazer uma que o Rafa falou que tava com saudade de assistir e tal, e eu tenho feito coisas aqui em casa que é muito engraçado pra suprir essa falta, né, pra matar essa saudade. Mas eu vou jogar primeiro essa bola pro João, pra saber o que ele aguarda do Botafogo como estrutura política, como um clube que tem palavra, né, diante desse cenário e de outros cenários, né, que precisa se posicionar. Eu caí rapidinho e voltei, então fiquei meio perdido na fala do Rafa, mas eu peguei o final. Eu assino embaixo com o que ele falou. Acho que todo o nosso papo que a gente teve até agora foi muito bom, muito produtivo, e também a gente se sincronizou muito bem nos entendimentos. E resumindo de forma geral todo esse sentimento sobre pandemia e futebol, obviamente não tem que voltar. De fato, o Botafogo é um alento em meio a tanta notícia ruim, por enquanto, e aí é até passar pano mesmo para essa diretoria e valorizar uma atitude que dá orgulho, aquela fala de estar do lado do certo da história, seja qual for o motivo para isso, se for por dinheiro, que seja, né? Pelo menos vai ganhar alguma coisa, mas tá certo, tá correto, tá passando uma imagem positiva. E ainda mais pro jovem botafoguense, por exemplo, minha irmã de 10 anos, é muito foda poder falar para ela que o Botafogo tá do lado do pessoal que não quer voltar ao futebol, porque a gente tá perdendo 1.000 e poucas vidas, 1.200 de média por dia, por causa de uma coisa que não é controlada, que não tem nenhuma diretriz para parar com isso, né? Então, resumindo, show sobre isso com relação ao Botafogo. Triste que seja um momento tão difícil, obviamente. No geral, assim, também sobre retorno de futebol, gente, eu não quero que o Campeonato Carioca acabe, eu não quero que os pequenos deixem de existir. Eu acho que a gente, se for possível contornar isso, não sei se com a Ferj do jeito que é, olha que eu quero criticar muito a Ferj acho que tem que acabar. Não sei se com a Ferj do jeito que tá isso vai ser possível. Infelizmente o caminho talvez seja muito mais sombrio para esse caso, mas de cara o Botafogo não se alinhando com essa politicagem que a gente começou a falar no podcast, que é muito suja e muito perversa, já é um ponto muito, muito brilhante para esse futuro, seja com SA e seja como for daqui para frente para o nosso time. Eu acho que é isso. Fico feliz da gente poder estar debatendo isso, todo mundo com o mesmo pensamento. Espero que as pessoas que ouçam, caso elas não estejam seguindo esse pensamento, ou então ainda consigam defender a diretoria de um clube que é tão grande como o Flamengo também. Não vou falar mal do Flamengo, Léo, perdão, mas o Flamengo é gigante, tem muita gente ali no Flamengo, inclusive meus pais, que cara, são torcedores com índoles boas. Eles não podem ser representados por uns caras tão sujos, que se alinham com gente tão suja. Ué, assim. mano, fala pros teus pais pularem o muro. Tá baixinho pro caralho. Sempre foi baixo. Não, eu Mas igual a Patrícia Pilar, o Omar. Eu conheço flamenguistas que são muito contra essa postura do Flamengo e que se sentem envergonhados por esse tipo de posicionamento do Flamengo. É aquele negócio, o clube é uma coisa, a diretoria é outra, né? Isso é importante deixar claro, né? Sem querer... E que os Isso. Sem querer falar mal de Flamengo, Vasco, Fluminense, veja, são instituições grandes, são instituições com os seus momentos de brilho na história, com a sua importância, e ao longo dos anos algumas diretorias passaram, algumas boas, algumas ruins. Eu, por exemplo, não gostaria que o Botafogo fosse visto como a diretoria do Botafogo de agora ou de alguns anos antes. O Botafogo é maior do que isso, entendeu? Agora, essa diretoria atual, com todos os problemas, com todos os defeitos e erros, nesse ponto está acertando, e a gente tem que ser justo. A gente não pode bater por bater. Isso. Eu vou... E aí, cumprimentando... Então, pô, cara, parabéns. Legal. Fizeram mais do que a sua obrigação, mas foi um acerto. Sim. E mais em outras coisas também. Mas aí eu também, para não ser aquele que só critica, aí eu tenho também que lembrar que há tempos, né, o Botafogo ele vem se colocando dentro dessas pautas
de uma forma muito legal, assim. A gente lembrou esses dias sobre a camisa com as listras invertidas, eles falaram, viu, como não faz a mínima diferença se é preto e branco ou branco e preto. Eu achei isso, mano, assim, take my money, toma. Caraca, mano, esse tipo foi incrível. A da Estrela Solitária, para falar das mães solteiras. Então, o Botafogo, ele tem se colocado de uma forma muito legal diante dessas pautas, ele tem se colocado e tem falado como uma instituição gigantesca, se não a maior instituição desportiva do mundo, e falo sem sombra de dúvidas, porque o Botafogo é a maior instituição desportiva do mundo, e tem se colocado como uma instituição séria que tem se preocupado com essas pautas, que tem chamado sim seu torcedor para mais perto, que tem cuidado muito com as coisas que fala, com quem se coloca. Então isso a gente tem que dar parabéns, tem muita lambança. A gente pode fazer 5 podcasts de lambança da diretoria, dos problemas políticos, eu acho que a gente pode fazer sim, porque eu vou gostar de falar mal, kkkk. Mas, diante disso, eu acho sim que o Botafogo tem se portado de uma forma muito legal. Não sei se tem dedo do Felipe Neto, já que, né, ele cuida dessa parte de comunicação, mas desde que o Felipe Neto se tornou uma pessoa influente dentro do clube, o Botafogo ele realmente mudou de discurso, né? Ao menos, antigamente o Botafogo ficava quieto, agora o Botafogo fala. Isso, para mim, é muito importante. Agora, falando sobre o que você falou, negócio de sentir saudade, para fechar aqui, só para a gente falar um pouco da emoção agora, o que vocês têm feito para matar a saudade? O Botafogo? Sim, sim. De mim, porra. Fala de mim. De vocês também. Bom, cara, bicho, eu vi aquela reprise que passou na Globo lá da final de 95, fiquei nervoso. Eu achava que o Santos ia fazer um segundo gol ali na reprise. Não, eu fiquei com medo disso acontecer na reprise, porra. Pois eu fiquei com medo de acontecer na reprise, fiquei tenso, fiquei nervoso. Eu perdi... Eu tô sem TV a cabo em casa, então a TV tem reprisado coisas legais também. Eu não tô vendo, eu acompanho pelas redes sociais e eu acho que isso acaba me ajudando um pouco a me aproximar do Botafogo. E eu tenho jogado FIFA pra caramba e meu time usa a camisa do Botafogo, então eu mato a saudade do Botafogo também no videogame. Aqui o Botafogo, saudade de FIFA. Aqui o Botafogo tem um timaço, cara. Porra, tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem só craque, ganha pra caramba, pô, é uma beleza. Eu tenho matado a saudade um pouco dessa forma. E você, Joãozinho? É por aí também. Eu tenho visto essas reprises, passado nervoso. De vez em quando aquela saudade aperta, sabe? Que nem quando você pensa na cremosa, na distância, eu fico vendo aquelas fotos e vídeos antigas, assim, eu faço uma busca nas redes pra relembrar gol, lance. Aí fico vendo, tipo, cobranças de falta do Juninho. Porra, aí eu comparo com as do Lúcio Flávio e falo, porra, interessante, né? Quanto tempo tem que a gente não tem um batedor de falta com alguma característica semelhante ao dele? Agora tem. O japonês tá vindo só com rachi esquerda, assim, atleta. Eu não tô jogando FIFA, mas meu Twitter é muita coisa de Botafogo, cara. Eu segui muita gente que comenta muito, então eu fico informado. Eu leio muita parada de Botafogo pelo Twitter. Mas é isso, a saudade aperta, mas tá controlada, né? Porque você sabe que tem que controlar, porque não é pra ter futebol. Né? Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho assistido, eu busco no YouTube os jogos completos de jogos que eu tava no Newton Santos. E jogos que eu não tinha visto, porque assim, eu não vou ao jogo, chego em casa e assisto ao jogo, né? Eu não assisto, eu vejo os gols para relembrar como é que foi e ficar arrepiado de novo. Mas agora eu tenho assistido os jogos que eu tava lá e eu assisti aquela virada sensacional na Sul-Americana em cima do Galo Freguês. Eu tava lá e, mano, eu mal assisti o jogo direito também, então
Aí eu fico pegando o jogo completo do YouTube. E, cara, que saudade. Ainda mais eu morando, né, aqui. Pelo menos vocês aí vão ter, assim que voltar, né, se assim que for possível, vocês vão poder ir a jogo. Eu acho que eu ainda vou sofrer mais um pouco essa parada de ver o Botafogo mais de perto, né? Porque tá sinistro, mano. Que saudade, que saudade. Não, eu acho que isso acaba respondendo bastante a sua pergunta sobre o futebol sem presença do torcedor, se ele é viável ou não. Cara, você tá aí longe e você não deixa de amar o Botafogo por causa disso. Não, mas assim, não é... A gente torce por camisas, cara. A gente torce por aquela camisa preta e branca. Então eu vou contar uma coisa que foi muito, muito legal. Sim, então, Rafa, é porque o Rafa estava presente. Para quem não sabe, para quem está escutando, para quem chegou aqui até agora, primeiro, obrigado, porque, né, bastante tempo, e obrigado por vocês chegarem até aqui. Então, o fato para a gente fechar essa conversa. Eu me mudei recentemente em Porto Alegre. E a última partida que eu fui no Rio de Janeiro para me despedir foi Rafa, minha senhora e eu, né? Nem lembro. Qual foi o jogo, Rafa? Foi o último jogo do Carioca com torcida. Sim, acho que foi mais ou menos isso. Foi à noite, não foi? Foi um jogo à noite. E a gente empatou, não foi? Empatamos? Alguma coisa assim. Ganhamos? Não lembro. Aí saiu aquele... Boa Vista? Acho que foi. Foi Boa Vista. Foi Boa Vista. Isso, ganhamos sim, porque eu falei pra ela, você é pé quente, ó. Já chegou ganhando. E aí a gente, naquela saída ali, naquele canto da torcida no final do jogo, que virou uma cultura nossa, né? Cara, ela ficou encantada. E ela falou assim, mano... Aí você falou pra ela, cara, isso sempre acontece. Até quando vocês perdem, até quando a gente perde. E aí eu lembro daquela frase, né, do Sunny, que infelizmente não pôde passar hoje. A gente celebra a possibilidade de ser Botafogo. Ser Botafogo é bom demais, né? Então, o Botafogo, ele vai... A torcida do Botafogo ele vai sobreviver a isso. A torcida do Botafogo sobreviveu a tantas coisas. O Botafogo vai sobreviver mais ou menos isso. E a gente vai voltar, acho que um pouco mais forte quanto a estar presente também. Eu espero que sim, né? E a gente possa matar logo essa saudade do nosso clube, porque tá sinistro. Que essa volta seja em segurança, né? Essa volta seja em completa segurança. Rafa, vamos nos despedir? Quer começar? É isso aí. Do Twitter, a gente esqueceu de falar o Twitter. Desse Twitter, fale lá pro pessoal como é que a gente pode te achar. @RafaRibes. Obrigado quem ficou até aqui ouvindo. Espero que tenham gostado do papo. Espero que estejam do lado certo da história. Boa. Joãozinho, seu Twitter também, não esquece de passar. Fala. O Twitter é @segura a porta, né? Tipo, segurar a porta quando tem idoso, quando alguém tá com compra, é isso. Saudade do Russani, se ele ouvir a gente aqui, eu espero, e eu acho que é uma obrigação dele ele escutar. Se ele não escutar, eu acho que isso é um problema gravíssimo, né? Exatamente. Saudade do Russani também. Vamos ver se ele vai responder isso aqui, tá? Vamos desafiar ele depois. Aproveita depois de você passem também o Twitter do Sunny. Eita, agora eu não sei se é Russanix. Talvez seja Russanix. Beleza, mas fala aí, da sua despedida aí, que eu vou dar uma pesquisada aqui. Tá, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês e com nossos ilustres ouvintes. Foi um papo bom, acho que é um papo que talvez daqui a um mês a gente ainda tenha mais coisa para debater, afinal de contas, daqui a um mês a previsão é que nem o Campeonato Brasileiro retorne, então vamos ver o que vai rolar, né? E eu acho que é um momento também pra gente repensar, pra gente também homenagear pessoas que perderam parentes também, todos que perderam vida. Acho que isso aqui tem conhecidos meus, talvez seus também, que passaram pela tristeza do momento e é isso, gente. Um prazer e muito obrigado por esse momento, esses momentos bons que a gente passa falando sobre uma paixão na minha vida. Boa, Joãozinho. Eu também queria muito agradecer a quem chegou até aqui. O Twitter do Russani é Rusk15,
que é HUSX, @Husk. Acho que é isso. Eu queria muito agradecer a quem chegou até aqui, tá? É sempre um prazer gravar esse programa para a gente poder se comunicar mais com essa família de camisa. Segue lá a gente, BotaCast _NC de Ninguém Cala. É Botafogo _ Ninguém Cala. BotaCast _NC. Segue lá que vai ter sempre atualização dos programas que a gente lançar. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audição de vocês. Para quem chegou até aqui, um obrigado muito mais especial. Galera, bancada, obrigado, é sempre um prazer conversar com você, bater esse papo sobre Botafogo. Então, obrigado a vocês. Botafogo, eu te amo. Botafogoense de todo mundo, univos. Valeu, galera! Valeu! Usem máscara. Falou! Usem máscara! Usem máscara!